R$ 5.000 por mês hoje já seria suficiente para você parar de trabalhar e viver de renda? Se a sua resposta é sim, então esse vídeo é para você entender quanto é preciso investir em diferentes ativos hoje para conseguir gerar uma renda mensal passiva de R$ 5.000. Galera, Black Friday tá chegando e isso é sinônimo de gastar economizando, certo? Mas para isso, muitas vezes, é preciso fazer uma árdua pesquisa, né, para encontrar os melhores descontos e cashbacks que tem por aí. E é aí que entra o nosso parceiro, né, Cuponomia, galera. O Cuponomia é uma plataforma que reúne mais de 2.000 lojas na internet e a função deles é trazer sempre os melhores descontos e cashbacks nessas lojas. Ainda mais agora, né, em novembro, com a Black Friday e tudo mais, tem cashbacks, né, chegando até 14% e descontos de até 35% em algumas lojas. E isso tudo você tem acesso gratuitamente, bastando se cadastrar e já começar a economizar. Ainda para quem se cadastrar pelo meu link de indicação, que está aqui na descrição desse vídeo, ainda garante um bônus de R$ 5 na conta, que ao acumular com outros cashbacks e totalizar R$ 20 em saldo, já podem ser resgatados para sua conta bancária, virando dinheiro de verdade para você usar da maneira que preferir. São R$ 5 de bônus, cadastro gratuito, sem custo algum para você e ainda tem acesso ao maior marketplace de descontos e cashbacks da internet. Então acessem o meu link aqui embaixo do Cuponomia e aproveitem, beleza? Pois bem, galera, antes da gente ir para o que de fato nos interessa, né, eu quero lembrar que todos os parâmetros e informações desse vídeo são referentes ao momento atual, tá? Novembro de 2023. Portanto, a depender de quando estiverem assistindo, a realidade dos números provavelmente será outra, né? Isso porque o mercado é variável, então juros, inflação e outras informações, outros parâmetros poderão ser totalmente diferentes daqui a algum tempo, beleza? Portanto, usem as informações desse vídeo como base para vocês entenderem quanto é preciso ter em cada ativo, né? Cada um dos ativos para ter uma renda mensal de R$ 5.000 por mês nos dias atuais, tá? Mas tenham em mente que os parâmetros mudam, eles vão mudar e isso deve ser considerado para que ajustes sejam feitos para poderem manter o mesmo padrão de renda com o tempo, beleza? Então, para o nosso vídeo de hoje, eu separei 4 ativos diferentes para a gente entender quanto de dinheiro a gente precisa hoje, no momento atual, para todo mês pingar R$ 5.000 na conta, reforçando que tem ativos que geram renda e outros que não geram renda, né? Por exemplo, ações e fundos imobiliários geram renda por meio dos dividendos ali. Já títulos de renda fixa, né, como CDB e Tesouro Direto, não geram renda, ok? É preciso fazer o resgate para retirar o proporcional a uma renda no caso. Então, dos 4 exemplos que separei aqui, eu resolvi trazer um CDB, que é bem comum hoje em dia no mercado, né, repagando ali 100% do CDI com liquidez imediata, que é importante para esse exemplo nosso, e eu separei também um título público, um Tesouro Selic da vida, que também tem liquidez imediata e vai render 100% da taxa Selic. E do lado da renda variável, separei um conjunto de 3 ações pagadoras de dividendos e 3 fundos imobiliários de diferentes tipos. Por mais que eu vou tratar deles individualmente, tá, galera? O mais correto é ter uma diversificação de carteira, principalmente nos ativos de renda variável, isso porque diversificando a gente consegue mitigar, reduzir bastante os riscos envolvidos. Já na renda fixa, isso não se faz tão necessário, né? Isso porque o rendimento da renda fixa sempre será ali próximo a 100% do CDI, um pouco mais ou um pouco menos, mas nada muito relevante ao ponto de haver necessidade de diversificação. Eu, pelo menos, penso dessa forma e simplifico ao máximo a parte de renda fixa, pois a atenção maior precisa ser dada para a renda variável, pois é nela que a gente tem o maior potencial de retorno, ok? Então, o nosso objetivo é R$ 5.000 de renda mensal. Na renda fixa a gente tem o CDB pagando 100% do CDI e o Tesouro Selic que rende 100% da taxa Selic. Para quem ainda não sabe, tá, galera, o CDI acompanha a taxa Selic e sempre terá o valor bem próximo à Selic vigente no momento. Hoje a Selic está em 12,25% ao ano, isso quer dizer que o CDI vale 12,15% ao ano. E no caso do Tesouro Selic, a taxa utilizada, né, no título é a Selic Over, que também tem um valor um pouco menor que a Selic Meta, sendo assim 12,15% ao ano também. Portanto, CDB 100% CDI e Tesouro Selic praticamente rendem a mesma coisa, então vamos utilizar os dois aqui nesse exemplo, beleza? Então, se hipoteticamente a Selic se mantivesse no mesmo patamar ao longo do tempo, ao longo dos anos, coisa que não vai acontecer, tá, galera? Mas se hipoteticamente acontecesse, o montante necessário para que nos padrões atuais a gente tivesse um rendimento mensal de R$ 5.000
seria de aproximadamente R$672 mil. Se esse montante estivesse investido em um CDB ou Tesouro Selic com os padrões atuais, todo mês seria possível resgatar R$5 mil para a conta, isso já considerando o desconto do imposto de renda na alíquota máxima de 22,5%. Pô, Rafael, muito dinheiro, e se eu fosse investindo, né, com isso com o tempo, né? Quanto tempo eu levaria para ter isso? Nesse caso, galera, vai depender dos aportes, né? E já eu vou logo avisando que não tem como ter um número exato, pois as variáveis mudam, né? Sem contar que seria preciso ir fazendo correções dos valores dos aportes, né, pela inflação, para conseguir preservar o poder de compra com o tempo, pois no nosso exemplo a inflação não está sendo considerada, ok? Então, mesmo com os R$672 mil para gerar 5 mil por mês, o correto era mensalmente ou anualmente e acrescentando valores ao montante para compensar a perda pela inflação. Caso contrário, o poder de compra iria se deteriorando com o tempo. Mas se fôssemos, né, simular aportes mensais de R$1.000 com a mesma taxa de juros e sem levar em conta a inflação, né, no caso, levaria cerca de 17,4 anos para a gente alcançar a marca de R$672 mil. Isso, como eu disse, né, se tudo funcionasse de maneira linear, né, sem inflação, sem alterações na taxa de juros, mas sabemos que isso não acontece, por isso que é apenas uma simulação, ok? Então, na renda fixa, CDB e Tesouro Selic, R$672 mil hoje para ter um rendimento líquido de R$5 mil por mês. Já na renda variável, tá, pessoal, a história muda um pouco, pois estamos lidando com ativos variáveis, né, que dependem de dezenas de fatores para entregarem resultados, né? E como as oscilações de preço são totalmente imprevisíveis, o que a gente pode considerar é o histórico de dividendos para simular esse nosso exemplo de renda para R$5 mil, tá? Então não consigo prever, né, por exemplo, o que vai acontecer com uma ação ou com um fundo imobiliário daqui a um ano, né? Mas eu posso considerar o histórico passado para balizar esse nosso exemplo. Para as ações, eu escolhi 3 empresas que são boas e que pagam dividendos com frequência, sendo a primeira delas o Banco do Brasil, a segunda a Taesa, transmissora de energia, e a terceira BB Seguridade, para encerrar nossa lista, tá? Aqui não dá pra gente considerar a valorização de preço, tá, pessoal? Porque o futuro é incerto, né? E as ações podem subir ou cair lá na frente, né? Mas lembre-se sempre que no longo prazo, boas empresas tendem a valorizar, né? Lucro das empresas se traduzem na cotação da ação. Portanto, se a empresa vai bem, no longo prazo, a ação também tende a performar bem. Então, da nossa lista, eu peguei o histórico de dividendos dos últimos 5 anos, para a gente ter uma simulação mais digna, né, digamos assim. Na tela vocês veem os proventos pagos nos últimos 5 anos das ações do Banco do Brasil, Taesa e BB Seguridade. Isso foi o que cada ação individual gerou de retorno ao acionista nos últimos 5 anos por meio dos dividendos. Obviamente, sem considerar valorização da ação e preço médio de aquisição delas. Mas se for ver, tá, galera, Banco do Brasil subiu mais de 13% nos últimos 5 anos, Taesa subiu mais de 62% nos últimos 5 anos e BB Seguridade subiu mais de 17% nos últimos 5 anos. Mas como a nossa simulação leva em conta apenas os dividendos passados, na média desses 5 anos, as ações do Banco do Brasil pagaram cerca de 23 centavos por mês em dividendos. É claro que o pagamento não é mensal, porém na média foi isso que foi pago. Portanto, levando essa média em consideração e considerando cada ação BBAS3 no preço de R$ 50,80, que é o preço atual delas, portanto, seria preciso ter nada mais nada menos do que R$ 1.102.918 e alguns centavos. Você teria o total de 21.711 ações do Banco do Brasil, o que teoricamente lhe traria R$ 5 mil de renda passiva mensal. Galera, isso considerando apenas os dividendos e tirando uma média dos últimos 5 anos, tá? Vocês precisam entender também que isso pode ser melhor ou pior no futuro, isso não tem como a gente saber. Aqui não entra também os ganhos eventuais com a valorização da ação, beleza? Já no caso das ações da Taesa, fazendo a mesma simulação, os mesmos parâmetros, seria preciso ter cerca de R$ 625.591 para conseguir ter uma renda mensal de dividendos aproximada de R$ 5 mil. E para as ações da BB Seguridade, aproximadamente R$ 792 mil para gerar R$ 5 mil por mês de renda passiva mensal, beleza? Já para os fundos imobiliários, também separei 3 deles, sendo
um de recebíveis, MXRF11, um de logística, HGLG11 e outro de shopping, XPML11. E para esse exemplo eu considerei os rendimentos pagos nos últimos 12 meses, que foi 1,34 por cota do MXRF, 14,70 do HGLG e 9,86 do XPML. Em relação à valorização das cotas, que não está sendo considerado no nosso exemplo, MXRF valorizou mais de 9% nos últimos 12 meses, HGLG subiu quase 1% e o XPML subiu 13% no período de um ano. Portanto, levando em consideração os dados dos proventos apenas, no caso do MXRF11, para tirar 5 mil por mês de renda passiva por meio dos proventos, seria preciso aproximadamente R$ 490 mil investidos. Levando o HGLG em consideração, seria preciso ter R$ 663 mil e no caso do XPML seria necessário R$ 685 mil para conseguir, ali a renda mensal de R$ 5 mil, beleza? Então tá aí na tela cada um dos ativos e seus respectivos investimentos para hoje tirar R$ 5 mil de renda passiva mensal, reforçando que vários parâmetros não estão entrando nessa simulação, tá galera? Principalmente nos ativos de renda variável. Ou seja, não levem esses números como 100% verdadeiros, pois eu apenas peguei dados históricos, dados do passado para simular um futuro hipotético e pode não se concretizar, ou se concretizar acima da média desses exemplos. Portanto, é fundamental manter uma estratégia de carteira onde você consiga ter a segurança e liquidez da renda fixa e também o potencial de retorno da renda variável. Somente assim que seria possível construir uma estratégia sólida de longo prazo e, obviamente, colher os frutos dessa plantação. Só um conselho, tá? Nunca entre nos investimentos em busca apenas de retorno. No final, é isso que a gente quer, obviamente, porém, olhar somente esse aspecto e não considerar todo o resto do mercado vai te induzir ao erro, tá? Então, mesmo que nesse vídeo eu tente trazer algumas perspectivas para vocês, acaba sendo praticamente impossível trazer dados concretos do que vai acontecer, isso porque o futuro somente a Deus pertence e até agora eu não conheci ninguém, nenhuma pessoa que conseguiu prever o futuro com exatidão. O que temos no final, são apenas dados históricos do passado e estimativas do futuro, mas num piscar de olhos tudo isso pode mudar e isso está fora do nosso controle. Portanto, para nos prevenir daquilo que não enxergamos, tá? Não estamos enxergando, a gente não consegue ver, é importante manter uma carteira diversificada. Dessa forma é possível ter ganhos relevantes a longo prazo e se proteger das oscilações negativas da carteira. Pois enquanto um ativo, ele está caindo, algum outro vai estar subindo e o retorno da carteira se equilibra no modo geral. Já se você concentra demais em um único ativo ou alguns poucos ativos, você fica muito exposto ao risco da ruína. Se aquele ativo por algum motivo começar a cair desenfreadamente, não terá muito o que fazer. O mesmo acontece por outro lado, se você estiver muito concentrado e o ativo subir muito em pouco tempo, é o mesmo que ganhar na Mega Sena. Porém, se cair, é o mesmo que queimar dinheiro, beleza? Então, a diversificação, tá galera, é e sempre será um passo fundamental nos investimentos, independente do seu nível de conhecimento e perfil de risco que você tenha. Investidor, pessoa física, na minha visão, precisa diversificar e ponto, beleza? Enfim, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido trazer uma ideia dos valores para vocês e que eu tenha contribuído, eu tenha ajudado de alguma forma, ok? Então, eu agradeço a audiência de vocês até o final, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!